Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos esta noite para mais um culto de louvor ao nome de Jesus. Vamos ler um texto da palavra de Deus, irmãos, aproveitar que vocês estão em pé e vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Depois a gente fala um pouquinho rapidamente sobre o texto. Hebreus, capítulo de número 13. Palavra extremamente conhecida e, porém, de grande importância para nós. Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo de número 8 é o texto que o Senhor colocou no meu coração para nós lermos esta noite juntos e meditar na palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Às vezes o Hebreus é o mais fácil de achar, né? Lá do Novo Testamento. Tem alguns pequenininhos lá que não é fácil de achar, né? Às vezes eles correm da Bíblia, né? A gurizada mais nova aí não é fácil de achar, né? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Sente glorificando a Jesus. Meus irmãos, antes de nós falar aqui na palavra de Deus, nós louvamos ao Senhor por estar convosco e cremos que o Senhor nos reserva algo grandioso para os nossos corações, para as nossas vidas neste lugar, né? Lógico que cada um trabalha de um jeito e a gente reconhece o trabalho do pastor Wilson, que trabalhou nesse lugar, e cada um tem uma maneira de trabalhar, né? E a semana que vem, irmãos, nós vamos marcar uma reunião na semana que vem para que a gente possa, eu possa conhecer melhor os irmãos e assim a gente possa ajustar algumas coisas que a gente gostaria de trabalhar. Tá bom? Amém? E assim a gente vai conversando, os irmãos vão conhecendo também a gente, né? Irmãos, eu tenho cara de antipático. Em todo lugar que eu passo, os irmãos dizem assim: esse cara deve ser antipático ou deve ser rico. Duas coisas que eu não sou, irmãos, tá? É só a cara mesmo, é rico e antipático. Antipático a cara fica, mas eu gosto de estar perto de vocês, irmãos. Gosto de estar junto de vocês. E se o irmão, a irmã, às vezes passa na rua, a gente não conhece bem os irmãos ainda, mas se você passar na rua, você pode cumprimentar, que eu vou cumprimentar você, tá bom? Amém? E se aqui na igreja, irmãos, eu sempre tive um costume de sair do meu lugar e cumprimentar os irmãos, porque nem sempre todos ficam até o final do culto para a gente cumprimentar, né? Mas se por acaso você não recebeu um aperto de mão, um abraço, você pode ficar ali no finalzinho que nós vamos abraçar todos vocês, tá bom? Amém? Eu gosto disso e acho que isso faz parte do nosso caráter como ovelhas, né? A ovelha está sempre junto, irmão. A ovelha nunca se espalha muito, não. Se a ovelha se espalhar é porque está com bicho, está bichada, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente criava ovelha, meu pai sempre foi criador, lá trabalhando nas fazendas, né? Criava para os outros, porque para nós não, mas ele sempre criava para os outros e a gente sabe que a ovelha, quando ela está com algum problema, ela se separa das outras, né? Mas eu creio que todos aqui estão são e salvos, amém? Glória a Deus. Irmãos, e a semana que vem a gente conversa durante a reunião, né? Não vou ficar aqui fazendo muitas delongas, mas eu louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, que têm nos acompanhado nesse trabalho do Senhor. Não é fácil, irmãos. A gente saiu para a obra de Deus bem novinhos, né? Quando a gente ainda recém-casado, a gente saiu para a obra de Deus. E por consequência das questões financeiras, a gente desistiu da primeira vez, né? A primeira vez nós saímos e depois tivemos que retornar ao trabalho secular porque a gente não suportou as dificuldades da obra de Deus. Agora é a segunda vez que nós saímos, mas nós já fomos para a missão, ficamos 2 anos na missão, depois voltamos a Jaguaruna, fomos recolhidos a Jaguaruna, que era a igreja que nos sustentava, e aí fizemos parte da equipe do pastor Zé Luiz até chegar aqui junto com os irmãos, tá bom? Mas a gente foi para a missão, mas a missão nunca saiu de nós, né? A gente está se organizando ainda, vamos se organizar, nossas coisas ainda estão meio bagunçadas, eu estou ajudando lá na sede ainda, mas assim que a gente conseguir sentar tudo a poeira, nós vamos voltar com todo o vapor a fazer a obra de Deus. A gente gosta de andar na rua, nós somos
da rua, nós não somos muito de estar entre as quatro paredes, a gente gosta de andar na rua, evangelizar, fazer culto ao livre. Eu sei que os irmãos aqui gostam, então esse é o nosso jeito também. Eu acho que nós vamos nos dar muito bem junto com os irmãos, tá bom, queridos? Mas a gente conta o coração de todos vocês, né? Disse Paulo que longe de mim me gloriar de alguma coisa a não ser na cruz de Cristo, né? Posso pensar que vou fazer alguma coisa, pensar que sou alguma coisa, mas longe de mim me gloriar de alguma coisa se não for na cruz de Cristo, irmãos. Posso fazer tudo o que vocês imaginar, e mais um pouco, mas eu não posso me gloriar por isso, porque se não for Jesus na minha vida, se não for a oração da igreja, tá bom? Eu preciso da oração dos irmãos, nós precisamos, amém, queridos? E eu sei que vocês são uma igreja de oração, uma igreja abençoada, né? E eu sei que vocês vão orar por nós. Podem contar conosco, né? Que nós estamos aí para ajudar os irmãos e também para abençoá-los e ser abençoado nesse lugar, né? A nossa família está aí, o Natan, que é o mais velho. O Natan, nós dirigíamos um setor, nós tínhamos 3 igrejas no nosso setor, e uma das igrejas o Natan já dirigia o departamento infantil da igreja, né? E era uma bênção de Deus, tinha várias crianças. E às sextas-feiras, hoje, era o dia do culto lá dos irmãos, era um dia que o dirigente estava lá preocupado, porque não tinha quem colocar no lugar do Natan. O Natan é apenas um pré-adolescente, está com 12 anos, mas já é uma bênção de Deus, batizado com o Espírito Santo, abençoado, trabalha na obra de Deus, é uma bênção de Deus. E os outros pequenos estão aí. Eu quero que vocês olhem por nós, para que possamos ser bênção de Deus. Amém? Irmãos, nós lemos um texto que eu acredito que todo mundo conhece de cor, sabe de cor e salteado, o texto da Bíblia, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele era, se Ele é e se Ele vai continuar sendo, então Ele está aqui no nosso meio nessa noite, da mesma forma que Ele esteve nos antigos tempos, né? Vocês se lembram que a presença de Deus, ela é sempre importante, irmãos, na nossa vida. Se não houver presença de Deus em nossas vidas, se não houver presença de Deus dentro da tua casa, na tua família, muitas vezes você pode fazer o que você bem entender, você pode estudar, você pode buscar, você pode se aperfeiçoar no teu profissionalismo, você pode ser uma bênção lá fora, mas se você viver sem a presença de Deus, você vai ser uma pessoa frustrada. Você pode ganhar todos os tesouros do mundo, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser uma bênção lá fora, mas sem a presença de Deus, você vai ser uma pessoa frustrada, né? A presença de Deus era tão importante que quando o povo de Deus, notem bem, irmãos, notem bem, que o povo de Deus, quando estava lá escravizado no Egito, a Bíblia diz que eles começaram a buscar o Senhor e pedir o livramento de Deus, porque não suportavam mais trabalhar para o faraó, e serem ainda escravizados, açoitados, e só recebiam cebolas de volta. A Bíblia diz que a oração do povo ressuscitou um desejo no meio do povo de eles saírem de dentro daquela terra. Havia um desejo no meio do povo de eles saírem daquela terra, mas e quem poderia lhes ajudar? A Bíblia diz que um dia Deus chama a Moisés, e vocês sabem e conhecem a história de Moisés, que Deus fala com ele lá na sarça ardente, e quando Deus coloca esta tarefa de tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés diz para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair daqui, porque aqui pode ser que esteja ruim, mas aqui tem um pouquinho de cebola para nós comer. A Bíblia diz que depois eles reclamaram porque não tinham nem túmulos para quando morressem fossem sepultados. Então, quer dizer, a presença de Deus estava com o povo, mesmo o povo sendo escravizado no Egito. Se a presença de Deus não fosse com o povo, para você ver como era importante, se a presença de Deus não fosse com o povo de Deus iria perecer. Moisés sabia disso. E a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, a minha presença estará convosco, irá convosco para vos fazer descansar. A Bíblia diz que eles atravessaram 40 anos no deserto. Você imagina, irmãos, que mesmo com a presença de Deus,
eles passaram um deserto de 40 anos. A Bíblia diz que durante o dia, quando o sol estava escaldante, havia uma nuvem que refrigerava o povo. Durante a noite, a mesma nuvem que antes era uma sombra, agora se tornava uma luz, porque se tornava uma tocha, além de aquecer os seus corpos. A Bíblia diz que todos os dias Deus mandava o maná do céu. A Bíblia diz que todos os dias as codornizes passavam 1 metro acima do chão, para que todos apanhassem carne fresca para comer. Era a presença de Deus. E uma vez, irmãos, eu ouvi uma história que diz que um dos ministros do Lula, o ministro Cristóvão Buarque, diz que um dia eles estavam numa palestra e diz que o Cristóvão Buarque disse assim: olha, eu não acredito no que a Bíblia diz, porque a ciência explica que aonde o povo de Israel passou, no meio do Mar Vermelho, era uma época de seca, havia apenas 40 centímetros de água, era uma época que não tinha correntes marítimas, portanto, o mar estava baixo, ficava fácil do povo atravessar. A Bíblia não diz isso. Por que vocês acreditam nessa palavra? E diz que havia um crente no meio daquele povo, e aquele crente disse assim: glória a Deus! Aí o Cristóvão Buarque estava palestrando, parou e disse assim: mas quem é esse maluco que está dizendo glória a Deus, se eu estou afirmando que a Bíblia está errada e que a ciência está correta? Aleluia, glória a Deus. Quem tem presença de Deus, irmãos, não importa o que a ciência diz, não importa o que o médico diz, não importa o que o mundo diz, aleluia, eu sempre vou ficar com esta palavra. Pode ser que a ciência explique ao contrário, mas esta palavra continua sendo verdade. E diz que aquele irmão levantou e deu mais um glória a Deus e disse assim: senhor ministro, se 30 centímetros de água foram suficientes para matar 300 mil soldados, então eu dou glória a Deus, porque eles se afogaram em 30 centímetros de água. Meu querido irmão, o Deus que você serve não é um Deus pequeno. O Deus que você serve não é coisa pequena. Se você está achando que o teu problema não tem solução, é mentira do diabo. Esta noite Deus está entrando com providência sobre o teu problema, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você crê, glorifique ao Senhor. Se você crê, levante a tua mão, porque Ele está aqui, meu irmão, aleluia. Vamos lá. A Bíblia diz, irmãos, que a presença de Deus era tão importante que levou o povo de Israel a sair do Egito, no meio de uma escravidão, a uma terra que manasse leite e mel. Quando eles estavam para entrar na terra, a Bíblia diz que um dia o Moisés disse assim: eu acho que a gente tem que mandar uns espias. O Josué: eu acho que a gente tem que mandar uns espias. E Josué e Caleb chegam diante dele e dizem assim: olha, nós vamos, tem mais 10 aí que vão com nós, aí nós vamos lá espiar essa terra. A Bíblia diz que eles vão espiar a terra, só que quem tem presença de Deus é diferente dos demais. Pode ser que só 2 fale coisa boa, pode ser que os 10 falem o que não presta, mas quem tem presença de Deus sabe que aqueles 2 é suficiente a palavra deles. A Bíblia diz que eles foram espiar a terra, e quando eles voltaram, 10 falaram mal da terra e disseram: aquela terra é pedregosa, tem gigante, a terra é ruim, não vai dar para nós plantar, não vai dar para nós colher, tem muitos inimigos, tem isso, tem aquilo e tem gigante, vão matar tudo nós somos um povinho bem pequenininho na frente deles. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb chegaram com uma notícia diferente. A Bíblia diz que eles chegaram com uns cachos de uva que precisava 2 homens carregar, tamanho era o seu peso. E a Bíblia diz que quando chegaram diante de Moisés, eles disseram assim: Moisés, vamos possuir a terra, porque a terra é boa, ela mana leite e mel. Pode ser que tenha gigante, pode ser que tenha pedra, mas a terra é boa. Quem tem presença de Deus não fala o que não presta. Quem tem presença de Deus não fala o que não deve. Quem tem presença de Deus não amaldiçoa seus filhos. Quem tem presença de Deus abençoa a sua terra, abençoa a sua família, abençoa a sua igreja, abençoa o lugar onde ele vive. Aleluia. Quem tem presença de Deus é diferente dos demais, irmãos. Aleluia.
quando a gente vai passando as páginas sagradas e a gente vai lembrando de tanta gente que teve, que a presença de Deus era tamanha na sua vida, a Bíblia diz que Davi era um menino, um guri que estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, mas o dia que Deus o chamou, aleluia, oh aleluia, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. A Bíblia diz que Saul era um endemoniado, que Saul era um rei mau, que fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul, mas possuía a vida de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Saul tinha tudo, irmãos. Estava no palácio, tinha tudo a seu dispor, tinha uma boa comida, tinha uma boa roupa para vestir, tinha bons aposentos para dormir, mas era endemoniado. A Bíblia diz que um espírito mau possuía a vida de Saul, até que tinham que chamar um Davi. Aleluia. A Bíblia diz que lá vinha um menino com a sua harpa, e quando ele chegava diante do rei, aleluia, o espírito imundo que estava na vida de Saul tinha que bater de retirada, porque tinha a presença de Deus. Porque tinha a presença de Deus. Não importa quem você é, não importa se você não tem dinheiro no banco, não importa se você não tem um sobrenome bonito, mas eu quero te dizer, se você tem presença de Deus, é o que importa, meu irmão. Você pode morar num casebre, você pode não ter um carro para andar, você pode não ter um terno bonito para vestir, para vir na igreja, você pode ter uma roupa até, quem sabe, surradinha, velhinha, para estar na casa de Deus, mas se você tem presença de Deus, aleluia, o diabo tem que bater em retirada na tua presença, porque o que está em você é maior que aquele que está lá no mundo, o que está em você é maior do que aquele que está lá afrontando, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. E aí a gente vê quantos outros homens de Deus, rapaz, tem uma luz bem na frente daquele relógio, eu não enxergo ele, né? Mas é quase 9 horas. Irmãos, vocês se lembram dos moços Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que viviam com seus pais, em Jerusalém, mas um dia o rei da Babilônia resolveu levar os moços mais bonitos, os moços mais belos dos hebreus. A Bíblia conta a história desses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foram vários que foram levados, foram muitos que foram levados. Mas os jovens mais bonitos, mais belos de aparência, foram levados para o palácio. Inclusive Daniel foi levado para o palácio. Aleluia. Os 3 jovens, um dia, aleluia, eles não quiseram adorar uma imagem do rei. A Bíblia diz que por causa disto, eles foram jogados numa fornalha, que era aquecida 7 vezes mais. Ora, irmãos, a fornalha provavelmente fosse uma fornalha que não era para jogar gente, era para queimar tijolo. Vocês conhecem fornalha de tijolo? Conhecem a olaria? Conhece? Sabe que é quente o negócio, né? E aí eu pesquisei um pouquinho e diz que aquele tempo as fornalhas eram mais ou menos de 900 graus, não tem uma precisão, mas era mais ou menos de 500 a 900 graus de calor, graus Celsius de calor. Irmãos, 90 graus Celsius é suficiente para empolar o nosso corpo. Com 90 graus já é uma queimadura extrema para o nosso corpo. O nosso corpo não suporta 90 graus. Aí você imagina você ficar exposto a 500 graus mais ou menos, ou a 900, mas a 500 graus de calor. É no mínimo, quase 7 vezes mais aquilo que o nosso corpo pode, entre aspas, suportar. Porque com 40 graus, às vezes, a gente já está morrendo de calor. Com 45, 50 graus, aí você já está doido de calor. Aí você imagina, você exposto a 500 graus de calor. 7 vezes mais. Aleluia. Quase 5.000 graus. E a Bíblia diz que quando os soldados chegaram para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles morreram queimados para o lado de fora, porque não suportaram o calor que vinha lá de dentro. Aleluia. A Bíblia diz que os 3 jovens caíram lá dentro e daquela hora em diante, só Deus poderia cuidá-los.
A Bíblia diz que quando o rei vai dar uma espiadinha, depois que o fogo tinha calmado, né? Vai dar uma espiadinha para ver se eles estavam vivos, porque o rei sabia, o rei conhecia que quem tinha presença do Deus Altíssimo. Aleluia, aleluia. As crônicas dos reis de Israel tinham sido levadas. Então provavelmente também a palavra de Isaías que diz que se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá sobre ti. Provavelmente tinha sido levada e o rei conhecia essa palavra, porque a Bíblia diz que quando ele vai no outro dia, ele vai para ver o que tinha acontecido com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele abre a fornalha, ele fecha de novo a tampa e diz assim para os seus soldados: mas não foram 3 os que nós lançamos. Rei, foram 3. Por quê? Porque tem 4, e o 4 é semelhança do Deus Altíssimo. Meu irmão, quem tem presença de Deus pode estar passando prova de fogo, quem tem presença de Deus pode estar na fornalha, mas a presença está com você. Meu irmão, então não tema, porque nenhuma chama vai arder sobre o teu corpo. Você não vai morrer, você não vai perecer. Calabagachandarabacaias. Meus queridos irmãos, vamos encerrar. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu era criança, ainda pequenininho, tamanho do Eliago ali, ó, pouquinho, acho que até já era menor um pouquinho, mas quando eu era criança, nós íamos para a igreja com a mãe. A minha mãe faz 20 anos que ela é falecida. Eu tinha 11 anos de idade, estou com 31, Josué. Ele disse que era para mim dizer a idade, né? E nós íamos levados pela mãe. A cada 15 dias tinha culto na nossa congregação. Era uma congregaçãozinha simples, de chão batido. A cobertura era de capim. O capim do campo era coberto. As paredes de barro com bambu. Não sei se você chama bambu, taquara, mas é a mesma coisa, né? E as paredes eram assim. E eu me lembro que assim, no costadinho da parede, tinha uma madeira mais grossa, roliça, né? Uma madeira mais grossa, roliça, e nós sentávamos ali, a gurizada sentavam tudo ali, porque os bancos eram para os irmãos sentar, só que os bancos não eram bonitos assim, irmãos. Eu não sou saudosista, tá? Deixa eu terminar aqui. Eu não sou saudosista, mas os bancos eram roliços também, os irmãos sentavam ali. Eu costumo dizer que tinha uma bacia, eu nunca me esqueço daquela bacia. E a irmã, que era dona da casa, ela deixava aquela bacia para o lado de fora da casa, para que quando nós chegássemos na igreja, dava uns 7 quilômetros de rua de chão, e quando a gente chegasse na igreja, a gente lavasse o rosto, lavasse as mãos para poder pegar a Bíblia, manusear a harpa, e para que não ficasse sujo. E nós chegávamos ali, e a gurizada, né? Como a gente sempre, guri é mais afoito, né? E a gente chegava, às vezes nem lavava a mão, entrava lá para dentro, sentava lá dentro e ficava ouvindo os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tinha uma presença tão boa. Aleluia, aleluia. A maioria não sabia ler, não sabia nem escrever o seu nome. Aleluia. A casa era muito simples, não tinha um piso bonito, não tinha ninguém para tocar um violão, irmão. O irmão não sabia nem cantar afinado, cantava sempre o hino 15, porque era o único que sabia. A cada 15 dias a gente ia lá para ouvir a mesma coisa, dele falar a mesma coisa. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quase sempre a mesma coisa, quase sempre lia o mesmo texto, Mateus 11, 28, vinde a mim, aquele que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei, aleluia. Quase sempre lia João 3,16, enfim, ou lia lá João 14, não se turbe o vosso coração. Eu acho que ele sabia de cor, de certo alguém lia para ele. Aleluia. A minha esposa conheceu, porque o pai dela foi um desbravador nos interiores, e a gente ia para a igreja, e a gente sabia que a presença de Deus ia ser forte no nosso meio. Não tinha ninguém, irmão, com faculdade, não tinha ninguém que entendia de nada mesmo, mas tinha uma presença de Deus tão poderosa. Aleluia. Agora eu te pergunto, tem presença de Deus aqui?
Porque pode ser que nós estamos num templo bonito, irmãos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que a gente tem um banco bom para sentar, a gente tem um microfone para falar, tem pessoas cultas falando, tem uma boa palavra, um bom hino para você ouvir. Aleluia. Mas o mais importante é a presença de Deus. Se ela não estiver no nosso meio, meu irmão, se ela não estiver no nosso meio, você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver a presença de Deus, não adianta. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, mas se não tiver a presença de Deus, não adianta de nada. O pecador entra aqui e sai do mesmo jeito. As pessoas entram doentes e saem doentes. Mas esta noite a presença dele está aqui para te dizer que a enfermidade que você tem não é mais tua. Ele está te curando, ele está transformando a tua casa. Calabagachandarabacaias. Vamos ficar em pé. Fique de pé, fique de pé. Aleluia, tem presença de Deus aqui. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sinto a presença dele. A sua vida não será mais a mesma, meu irmão, porque hoje o Espírito de Deus vai incomodar a tua vida. Você que está vivendo uma vida xoxa, uma vida morna, sem a presença dele. A presença dele está aqui. Abre teu coração. Alá, decanta labagachaias. Galabagachandarabacaias. Aquele que quiser passar aqui à frente, mais uma vez, eu te convido. Aleluia. O Espírito de Deus está me falando ao meu coração esta noite, que quer curar enfermos da carne mesmo, irmão. Aleluia. Aquilo que o médico disse para você que não ia ter jeito, o Espírito de Deus esta noite está dizendo que ele dá jeito. Quem precisa, vem à frente, irmão. Vem à frente, não tenha medo de mim, não. Pode vir à frente. Aleluia, 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 aleluia. Pode vir. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele ainda faz. A igreja, a Assembleia de Deus ainda é a mesma. Pode cantar, meu filho. Pode cantar aí. Aleluia, aleluia. Enquanto os irmãos cantam, você vem à frente. Venha crendo, irmão. Venha crendo no teu milagre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Feche seus olhos. Temos alguém para Jesus essa noite? Tem alguém que está renovando o propósito com Jesus essa noite? Não temos ninguém? Não temos ninguém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos diante da Tua grandeza. Espírito de Deus, estes irmãos que estão diante do Teu altar, esta igreja que está diante do Senhor esta noite, eu não sei qual é o pedido, eu não sei qual é o clamor, porém o Senhor é conhecedor daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço. Entra, Senhor, esta noite e transforma. Entra esta noite, Jesus, com providência, em nome de Jesus, e muda a história, Senhor, deste irmão e desta irmã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Aleluia.